meus seguidores do YouTube. Gente, hoje eu tô continuando o vídeo que, na verdade, ficou muito extenso, né? Sobre como motivar os traços de caráter. E, na verdade, para cada traço de caráter, eu disse que eu ia fazer um vídeo porque acabou ficando muito extenso o primeiro traço de caráter que eu falei foi esquizoide. Então, para continuar, agora o segundo vídeo falando sobre o traço de caráter oral. Eu vou tentar ser mais sucinta nesse próximo vídeo agora, porque, na verdade, eu já falei bastante sobre o traço de caráter oral aqui no meu canal, até porque é o que mais me pede, é o que mais tem aí demanda, né, de atendimento e tudo mais. Então, eu falei bastante. Então, assim, eu vou tentar ser mais sucinta neste, tá? O traço de caráter oral é o segundo traço de caráter, né, indo pela lógica da formação embrionária e mesmo através do apanhado feito pelo próprio Reich. O traço de caráter oral são pessoas, né, como eu já coloquei a característica, eu vou tentar ver se eu coloco figurinhas nos vídeos para vocês, uns charges, sei lá, para vocês poderem fazer uma neuroassociação, né, do traço com anamnese física, né, a manifestação física do traço. São pessoas mais redondinhas, são aquelas pessoas mais gordinhas que têm ali toda uma anatomia, né, vamos colocar assim, a anatomia de cada traço, né, é bem diferenciada para cada traço, tem uma anatomia, né, uma fisiologia, inclusive, diferenciada. E o traço de caráter oral, ele traz sim como uma manifestação anatômica toda uma diferença, né, por exemplo, do traço de caráter esquizoide. E, na verdade, são pessoas mais redondinhas, como eu já coloquei. A pele é uma pele um pouquinho mais fofa. Você lembra aquele bebezinho que você queria morder? Porque aqueles bebês que a gente olha e fala assim, ai, que bebê gordinho, fofinho, vontade de morder. Então, normalmente, esses bebezinhos, assim que nasce, já assim, nesses aspectos, tem sim ali, que passou pelo processo ali de formação neurológica, né, e mielinização do sistema nervoso central, uma característica que dá nessa anatomia essa formação de uma pele mais fofinha, de uma vontade de morder, essa coisa da flacidez e tudo mais. O que a gente pode fazer para motivar o traço de caráter oral? A primeira coisa é identificar, né? Fica muito fácil, assim, é como o esquizoide, né? O esquizoide, ele tem toda uma anatomia da magreza, de demonstrar quinas, né? Porque tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes a gente tem um oral da falta, que tem, sim, também uma anatomia muito parecida, por exemplo, com o esquizoide, mas tem uma grande diferença, porque o esquizoide, ele tem as pontas dos ossos muito mais saliente, e o crânio, em relação, né, céfalo-caudal, é muito maior em relação ao resto do corpo. No caso de um oral clássico, são aquelas pessoas mais obesinhas, são pessoas mais gordinhas. E o que a gente pode fazer para entender o processo de motivação de um traço de caráter oral? A primeira coisa é saber que essa pessoa tem como maior traço a oralidade. Existe aí, como eu já coloquei no outro vídeo, um mapa que calcula isso, e através de consultas, né, com analistas, tanto analistas, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras e mesmo os coaches de análise corporal conseguem fazer isso. E aí traçar através desse mapa, né, quantas as porcentagens que se deu ali mais para cada traço. E aí, no caso, como quando a pessoa já tem esse formato mais redondinho, já é mais gordinho, fica muito mais fácil, é como no caso de um esquizoide, que é bem mais fácil de olhar. Quando você olha, você fala assim, não, é esquizoide, mas quanto de esquizoidia? É oral, mas quanto de oralidade, entendeu? E dentro desse traço de caráter oral, né, voltando aqui, senão eu acabo viajando demais e desfocando, voltando para o traço de caráter oral,
As pessoas que são desse traço são pessoas mais emotivas, são pessoas mais carinhosas, são pessoas mais sensíveis. Você vai ver um olhar, assim, de uma pessoa, assim, que tem um olhar penetrante, de um cachorrinho pidão, assim, tipo, pedindo cola. São pessoas, assim, que são muito mais sensíveis. E para essas pessoas que são muito mais sensíveis, justamente o processo motivacional vai através desse viés das emoções. São pessoas muito intensas. Então, se você está lidando, ou você trabalha, ou você convive com uma pessoa que é muito mais oral, a grande pegada aqui é você saber que as emoções dessas pessoas estão sempre à flor da pele. Tem esses lábios grandes, tem um olhar, mas uns olhinhos menorzinhos, mas pedindo carinho. Então, o processo motivacional tem que ir por esse viés, que é os viés das emoções, é o viés da intensidade, né? Onde você ali vai estar apto, né, a se entregar numa profundidade relacional, numa profundidade ali de contato. São pessoas que têm extremamente necessidade, por exemplo, de um abraço, de um beijo, de um carinho, de você escutar o que a pessoa tem para dizer sem você falar nada, de se entregar na profundidade emocional, de principalmente entender, às vezes, por exemplo, se uma mulher está passando por um processo de TPM, as mulheres na TPM que são orais, elas choram, elas querem muito mais atenção, quer comer um chocolate. Então, assim, uma boa dica para uma pessoa que tá com a sua oralidade aí exacerbada num ponto de criar aí uma certa desconexão, às vezes, né, com a emoção do ambiente ou com outras pessoas, o interessante é sim proporcionar para esse oral mais contato com a sua oralidade. Deixa essa pessoa chorar, deixa essa pessoa se aconchegar. São pessoas que no momento que a dor tá ali aflorada, elas precisam de um colo, elas precisam de um carinho, de um cobertorzinho, de um chocolatinho, de um sorvetinho, de uma palavra amiga ou mesmo de um ombro para chorar, ou deixa essa pessoa chorar. E se você é um oral aí e luta porque você tem outros traços que não te deixa chorar, que não deixa te comer o chocolate, que não te deixa entrar debaixo do cobertor, que não te deixa ser exatamente aquilo que você nasceu para ser, começa a se perceber, vê se você realmente está dentro desses traços todos, né? Se você está dentro dessa oralidade, que provavelmente, se você já tem as características básicas, mas às vezes você é um oral da falta, que é magro, mas mesmo assim é oral. Os orais, normalmente, eles têm aqui no peito, as pessoas que, às vezes, que é uma pessoa magra, tem no peito como se tivesse uma saboneteira, assim, um buraco. Então, assim, você põe a mão, você sente, assim, uma saliência. Então, essa é outra dica para identificar um oral, por exemplo, que não é aquele característico gordinho, mas é um magro, né? Então, às vezes você tem um oral magro, que é o oral da falta. E esse que também precisa das mesmas questões sendo levado em consideração, que são as questões emocionais. Para essas pessoas, um colinho amigo, uma palavra amiga, uma música, tudo isso faz com que o traço trabalhe sim na sua alegria. E deixando, às vezes, o emocional se aflorar, vai fazer muito bem, vai motivá-lo, por exemplo, a continuar um trabalho, que às vezes, por exemplo, uma mulher numa TPM, um cara, às vezes, numa dor existencial, tá precisando simplesmente só desabar, chorar, se entregar às emoções, a ponto de, catarticamente, se limpar a chaminé e as coisas voltarem a ter, sim, a sua conotação da realidade, às vezes, entendeu? Que precisa, às vezes, a pessoa sair um pouco da realidade, deixar o oral acontecer, chorar, se entregar, contar, abraçar, e todas essas coisas faz com que a dor do oral
saia, e não só saia, seja entendida e compreendida a ponto dele usar isso a seu favor, a ponto de isso fortalecer seu psicológico para continuar a sua jornada, seja de trabalho, seja de relacionamento, seja de qualquer coisa. Um grande processo motivacional de um oral é deixar ele existir, que é diferente, por exemplo, de um esquizoide, que ele não quer existir, ele quer estar transparente no mundo, ele quer sentar na caverna. O oral não, ele tem uma necessidade de existir, de falar, de comunicar, de estar presente, de beijar, de abraçar e de estar ali acontecendo, tanto emotivamente para os outros quanto para si mesmo. Fica a dica.